Bom, o conceito de campo elétrico, ele é um conceito bastante complexo se a gente pensar só pensarmos no sentido de que ele mostra uma ação de uma força a uma certa distância. No entanto, o conceito de campo elétrico, ele passa a ser compreensível a partir do momento que a gente pode fazer uma analogia com outro campo conhecido, que é o campo gravitacional. E esse campo gravitacional, ele surge da interação de duas massas, tá? Se nós considerarmos, por exemplo, o aspecto da força elétrica, ela é bastante semelhante à força gravitacional. Por exemplo, se eu aproximo duas cargas elétricas de sinais opostos, o que surge entre eles? Uma força de atração. E quando eu falo uma força, na verdade, estou falando um par de forças, né? É uma interação. Nesse caso, uma interação produzida pela ação e reação. Se a primeira carga puxa a segunda, o que a segunda faz? Também puxa a primeira. E isso obedece uma equação que é a chamada de lei de Coulomb, que mostra para nós que a força elétrica depende do produto das cargas e depende da distância que os separa, só que de forma inversamente proporcional ao quadrado da distância. Essa lei de Coulomb, que é da força elétrica, é muito semelhante à lei da gravitação universal. No caso da lei da gravitação universal, nós não consideramos duas cargas, mas consideramos duas massas. Por exemplo, eu tenho uma massa M1, que pode ser, por exemplo, o planeta Terra, e uma massa M2, que pode ser, por exemplo, o planeta Marte. E os dois separados por uma grande distância, que representa aqui pela letra R. Essas duas massas planetárias estão mutuamente se atraindo. Essa atração se dá pelo produto das massas dividido pela distância ao quadrado. E, é claro, tem uma proporção aqui representada pela constante G. Mas se você olhar para essa equação e olhar a equação anterior, vocês podem perceber uma enorme semelhança entre essas duas equações. Essa semelhança já foi motivo de muita discussão dentro da física, na tentativa de tentar observar ou comprovar se não existe uma conexão entre uma coisa e outra. Talvez até de acreditar que talvez pudesse ser a mesma coisa. Mas, ao longo do tempo, ainda não conseguimos, dentro da física, unificar, pelo menos até agora, essas duas relações, apesar da enorme semelhança matemática que elas possuem, tá? Mas a nossa análise aqui do campo gravitacional vai ser importante, porque por analogia vai ficar mais fácil nós entendermos o campo elétrico. E nesse caso, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou considerando agora duas massas de valores completamente diferentes, tá? Uma massa da Terra, representada aqui pela massa Mzão, e a massa de uma maçã, por exemplo, uma massa Mzinho, tá? A maçã e a Terra, o que elas fazem entre si? Elas se atraem. Tanto a Terra atrai a maçã, quanto a maçã atrai a Terra. No entanto, apesar dessa atração ser igual entre os dois, ou seja, constituir um par ação e reação, apesar das forças serem iguais, os efeitos sobre os dois corpos são iguais. Por que não? Por causa da massa ser muito diferente, né? O motivo é a massa ser muito diferente. Como a massa da Terra é imensamente maior que a massa da maçã, a Terra possui muito mais inércia nesse caso. E inércia significa que ela está parada, ela tende a continuar o quê? Parada em relação à maçã, mais do que a maçã tende a ficar parada. Então, nesse caso, é muito mais fácil a maçã descer do que a Terra subir, tá? Mas, mutuamente, estão se atraindo. A lei da gravitação universal pode ser aplicada nesse caso também. A lei da gravitação universal diz que a massa M1 vai ser a massa Mzinho, que é a massa da maçã, a massa M2 é a massa da Terra, representada aqui por Mzão, dividido pela distância que separa o centro desses dois corpos. Essa lei da gravitação também pode ser traduzida através de uma outra força conhecida com o nome de força-peso. A força-peso da maçã. Como é que eu calculo o peso da maçã? O peso da maçã é igual à massa da maçã vezes a aceleração da gravidade. Nesse caso, essa força é uma força da gravidade e essa força é a mesma força da gravidade. Logo, se essas duas forças são iguais, o que nós podemos fazer com elas? Se as duas forças são iguais, o que nós podemos fazer com elas? Podemos igualar. Aí eu pego aquela equação e igualo com essa equação. Ao igualarmos essas duas equações, colocando essa equação igual a essa, o que nós observamos que aparece os dois lados da igualdade? A massa de quem? Da maçã. Isso é importante você observar, que essa massa da maçã aparece aqui e aparece aqui, mostra para nós que a gravidade gerada pela Terra não depende do quê? Da maçã. Então o que eu vou poder fazer com essa maçã aqui, com essa massa da maçã aqui e a massa da maçã do outro lado? Podemos cortar. Cortando essa massa aqui e essa massa aqui, o que vai sobrar para a gente aqui? Vai sobrar apenas a gravidade desse lado, a aceleração da
gravidade do lado esquerdo e do lado direito, o que vai nos restar? Vai nos restar uma constante da gravitação, que é um número, vezes quem? A massa da Terra, dividido pela distância ao quadrado. O que essa equação mostra para nós? Mostra que a gravidade, ela não é gerada pela maçã. Aliás, não tem nada a ver com a maçã, mas é gerada por quem? Pela Terra, pela enorme massa da Terra. Isso significa que se eu quisesse estudar, por exemplo, a gravidade da Lua, bastava eu trocar a nossa análise aqui pela massa de quem? Da Lua. E é claro, a distância também seria a distância da Lua aqui, da superfície até o centro. Mas nesse caso, que eu estou falando da Terra, a gravidade gerada aqui é a gravidade da Terra, ou também chamado de campo gravitacional. Então, o campo gravitacional, ele é resultado da existência de uma massa planetária, onde essa massa planetária, ela altera as propriedades do espaço circundante, ok? Gerando esse campo gravitacional. Ou seja, o campo gravitacional é exatamente o resultado da mudança das propriedades do espaço circundante provocado pela presença da massa. Se essa massa não existisse, aqui seria vácuo. Também não haveria nada e não aconteceria nada. Mas a massa planetária da Terra vai mudar alguma coisa no espaço? Vai criar o quê? Um campo gravitacional. E o que esse campo gravitacional ele é capaz de fazer? Tá aqui, ó. O campo gravitacional, ele atua sobre qualquer outra massa que esteja ali por perto e produz nessa outra massa a ação de uma força. Esse é o papel do campo gravitacional, de atuar sobre outras massas e produzir uma força da gravidade. Agora, e se não houvesse essas outras massas? O campo gravitacional estaria ali. A presença da massa da Terra já seria o suficiente para criar esse campo gravitacional. Agora, a presença de outras massas vão sentir a existência desse campo gravitacional. Entendido? Então, o campo gravitacional é essa mudança no espaço, essa propriedade do espaço que sofre mudança devido à presença dessa massa. Ora, de maneira análoga, então, agora eu vou explicar o campo elétrico. Vamos considerar agora duas cargas elétricas também, com valores muito diferentes. Uma carga elétrica muito grande e uma carga elétrica pequena aqui. Essas duas cargas elétricas muito diferentes também vamos servir de exemplo para a gente entender como essa carga elétrica enorme vai alterar o espaço circundante ao redor dela aqui, tá? Pegamos essa carga pequena, que chamamos de carga de prova, e essa carga grande, chamada de carga geradora. Essa carga geradora, ela atrai a carga pequena da mesma forma que a carga pequena atrai a carga geradora aqui. A lei de Coulomb estabelece como medirmos essa força elétrica. A força elétrica depende de uma constante aqui, representada pela letra K, que no caso representa o meio na qual essa carga elétrica está inserida, do valor Qzinho, que é a carga Q1, a carga de prova, do valor Qzão, que é a carga geradora. Tá? E essa mesma força elétrica tem uma força análoga, uma representação análoga à força peso. Lá na força peso, nós não calculamos como sendo a massa da maçã vezes o campo gravitacional? Aqui nós teremos uma força elétrica que seria equivalente a quê? Equivalente à carga vezes o campo elétrico. Lá no campo gravitacional entrava a massa da maçã, que estava aqui. Agora eu tenho a carga de prova, colocamos aqui. Lá tínhamos o campo gravitacional e aqui nós temos o campo elétrico. Então essa equação que eu coloquei agora aqui, ela é análoga à força peso na análise anterior. Se essas duas equações aqui representam a mesma força elétrica, então o que eu posso fazer com essas duas equações? Nós podemos igualar essas duas equações, certo? Igualando as duas equações, o que nós percebemos? De novo, algo semelhante ao que a gente fez com a gravidade. Que aparece um termo dos dois lados da igualdade, né? O que aparece dos dois lados da igualdade? A carga de prova, Qzinho aqui. O que eu posso fazer com Qzinho e Qzinho? Podemos cortar. Qual é o significado físico de poder cortar Qzinho desse lado e Qzinho desse lado? É que a carga de prova não produz o campo elétrico em análise aqui. Quem produz o campo elétrico que eu estou analisando aqui? A carga geradora. Então o resultado ao cortar Qzinho com Qzinho é que o campo elétrico vai depender do meio onde está inserida essa carga geradora, vai depender da carga geradora e vai depender da distância, de forma inversamente proporcional ao quadrado disso. Essa medida do campo elétrico mostra para nós quem está sendo responsável pela produção desse campo elétrico. Essa carga geradora aqui. Você pode pensar, mas a carga de prova também não é capaz de gerar um campo elétrico ao redor dela? Sim, é capaz, ok? Mas nesse caso que eu estou analisando aqui, a carga de prova, ela está servindo apenas para quê?
para provar a existência de um campo elétrico. Da mesma forma acontece com o campo gravitacional da Terra. A Terra gera o seu enorme campo gravitacional à sua volta. Tá, mas se eu pegar esse giz, que tem uma massa, também não gera um campo gravitacional à sua volta? Gera. Mas comparando esse campo gravitacional desse giz com o campo da Terra, ele é desprezível. Ok? Por isso que é mais fácil perceber o efeito do campo da Terra sobre o giz do que o campo do giz sobre quem? Sobre a Terra. Ok? Tá? Porque a massa desse giz comparado com a massa da Terra é desprezível. Da mesma forma, eu estou usando uma comparação entre a carga de prova e a carga geradora. A carga de prova comparada com a carga geradora, ela é desprezível. Então, devido a essa enorme diferença, eu percebo muito mais eficiência na ação do campo elétrico gerado pela carga geradora sobre a carga de prova do que o oposto, tá? Mas não podemos esquecer que o contrário também acontece, tá? Porque a terceira lei de Newton, ela é válida em qualquer dessas situações. Porém, essa análise nossa que a gente acabou de fazer do campo elétrico difere do campo gravitacional em um detalhe importantíssimo, apesar da semelhança. Porque eu posso mudar o sinal dessa carga aqui, não posso? Nesse caso aqui, ó, repare, nós tivemos uma força de atração, não tivemos? Mas o que aconteceria se eu pegasse essa carga geradora aqui e trocasse ela por uma carga positiva? O que mudaria em nossa análise que a gente acabou de fazer na eletricidade aqui? Exatamente, ao invés dessas duas cargas se atraírem, se aqui fosse positivo, o que haveria entre essas duas cargas? Uma repulsão. Isso mostra para nós que o campo elétrico pode inverter o seu sentido. Ao invés de ser atrativo, como nesse caso, o campo elétrico ele pode ser repulsivo. Ao contrário do que acontece na gravidade. A gravidade é somente atrativa. Então, o fato da gravidade produzir só campos atrativos e a eletricidade tanto atrativo quanto repulsivo, mostra uma diferença na natureza das duas coisas, apesar das semelhanças matemáticas, tá? Mas a natureza da gravidade e da eletricidade são diferentes. E essa natureza se manifesta dessa forma, através de uma natureza puramente atrativa, no caso da gravidade, e na eletricidade sendo atrativa e repulsiva. Mas como eu disse, apesar dessas diferenças, ainda existe uma busca na física de tentar unificar as duas coisas, como se as duas coisas fossem, a verdade, a mesma coisa, certo? Mas ainda não é tão simples fazer isso, tá? Muitos físicos de renomes, inclusive, a gente chama de cachorro grande, certo? Nessa história toda, já tem trabalhado nisso ao longo de tempos e ainda não temos conseguido unificar pelo menos a eletricidade e a gravidade junto. Existem outros tipos de forças que também existem na natureza que a física já conseguiu unificar de uma forma semelhante devido ao comportamento deles também serem semelhantes. Ok? Essa unificação é uma das maiores buscas que existe na física. A gente chama de tentativa de buscar a teoria do campo unificado, que é unir todos os tipos de campos que existem na natureza. Mas ainda não conseguimos fazer isso, tá? Mas considerando essas diferenças, tá? Mantendo fiel essas duas diferenças, nós temos que perceber que apesar da diferença, existem semelhanças matemáticas aqui. Por exemplo, que o campo elétrico, nos dois casos, é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso quer dizer que quanto mais longe eu estiver daquilo que produz um campo, menos efeito eu tenho desse campo. Certo? Tudo bem até aí? Bom, agora vamos analisar esse campo elétrico, então, de outra forma aqui, ó. Vamos analisar em termos conceituais, tá? O que é o campo elétrico, então, nesse sentido? O campo elétrico, ele vai ser a região do espaço, aquela região em volta da carga elétrica, onde ele é capaz de produzir interações, ou seja, forças de natureza elétrica. É para isso que existe o campo elétrico, produzir força, ok? Nessa região do espaço, onde ocorrem essas forças, ok? A característica que a carga elétrica vai produzir ali, a carga geradora, tá? Que ela vai produzir ao redor, poderá produzir campos elétricos de dois tipos. Esse campo elétrico poderá ser atrativo se a carga geradora for negativa, ou poderá ser repulsivo se a carga geradora for positiva. Então é uma característica do espaço produzido pela carga geradora, tá? O campo elétrico produz então interações, ou seja, forças à distância, portanto sem contato físico. Não há necessidade de uma carga encostar na outra. O campo é a maneira com que uma carga age sobre outra à distância, tá ok?